E aí, pessoal, imagino que muita gente deve estar acompanhando agora aí esse caos e esse crime, né, humanitário que está acontecendo na Nicarágua, na qual o governo de esquerda aí do Daniel Ortega está sofrendo protestos da população e está promovendo uma matança, né, por grupos paramilitares, mas que defendem o governo, mas que agem por ele e que estão realmente, literalmente matando manifestantes, tá? Inclusive uma brasileira, infelizmente, estudante brasileira que estava lá foi morta esses dias. E, bom, óbvio que o Brasil não está naquela situação, talvez nunca foi tão longe, mas olhando para o que aconteceu na Nicarágua, que é tão similar ao que a gente vê na Venezuela também, a gente percebe o risco que a gente correu. Né? O que você tem na Nicarágua? Você tem um presidente de origem revolucionária de esquerda, mas que quando chegou ao poder soube fazer organizar seu poder, organizar seu governo com uma coalizão mais ampla, que incluiu aí políticos até de direita, que incluiu apoio de empresários, que incluiu aliança com a Igreja Católica, tá? Ou seja, soube governar de uma forma mais ampla e mantendo algumas formalidades da democracia, conseguiu esvaziar as instituições e dominá-las quase que completamente. Então, o presidente dominou os três poderes, especialmente o judiciário. Ele conseguiu mudar a constituição do país para permitir a perpetuação dele no poder, né? Então, garantindo para si esse poder. E tem esses grupos, ainda por cima, grupos paramilitares, né? Lembrando que aqui no Brasil, o MST, por exemplo, que já chegou a se apresentar como exército do Stedley, que estaria a serviço do PT também, né? Enfim, uma história muito similar ao que a gente vê aqui no Brasil. Felizmente, acho que nenhum político brasileiro, nem mesmo o Lula, conseguiria chegar tão longe, mas é um risco que a gente sempre corre. E esse governo do Daniel Ortega, aliado do PT, né? Promovendo matança de manifestantes. Não tão diferente, similar ao que acontece na Venezuela, e não tão diferente do tipo de demonização de protestos que a gente viu aqui sendo feito pela esquerda brasileira desde 2013. Né? 2013, a gente sabe aquelas manifestações todas, em larga medida apartidárias, e que, para a narrativa oficial do PT, ali é onde começa o golpe. Ali é onde a população ingrata começou a se voltar contra a mãe da nação, o PT, a quem ela supostamente deveria ser tão grata, e se voltou contra ele. E ali começaram os nossos males. E ali começou também a repressão, o uso da retórica de como se fosse um combate ao terrorismo, quando na verdade é só a repressão a manifestações que não tinham nada de terrorismo, né? Ou seja, é o que está acontecendo na Nicarágua agora, e com o apoio do PT. O PT recentemente esteve no Fórum de São Paulo, que não é uma grande conspiração, não é a fonte da conspiração, ela é mais um efeito ela é mais uma consequência, um grande fórum de discursos de grupos de esquerda, de partidos de esquerda aí da América Latina. Mas ali, o PT mais uma vez reafirmou seu apoio ao governo do Daniel Ortega, o vice-presidente, inclusive, é a esposa dele, e mostrando que não estão nem aí, né? Esse papo todo de direitos humanos, não sei o que, isso é quando convém, né? Isso é quando é útil, quando é conveniente para o poder deles. Quando é contra, meu amigo, não estão nem aí. Manifestaram apoio na esquerda brasileira, é verdade, o PSOL, embora seja tão leniente com a Venezuela, nesse caso, pelo menos, se colocou contra. Você vê que eles levam a ideologia deles um pouquinho mais a sério, de uma forma um pouquinho mais honesta do que o PT, e o PT não, apoiando o governo com a matança, centenas de pessoas já morreram lá na Nicarágua, e que o governo está tendo que fazer isso, por quê? Porque o Estado da Nicarágua quebrou, o país vai muito mal, o Estado antes contava com a ajuda da Venezuela, a Venezuela foi pro buraco, parou de ajudar o país, a situação social no país se deteriorou, o Estado está quebrado e tem que cortar gastos agora. E o que ele fez? O que ele tentou fazer? Reforma da Previdência. Então é um governo que tentou fazer uma reforma da Previdência, cuja reação aos manifestantes foi matar, e está sendo matar os manifestantes, e o PT está apoiando este governo. O PT está ali de acordo e dando força para esse governo enfrentar os terroristas, né? Você vê, cadê a ideologia? Cadê a suposta ideologia de esquerda? Não existe, né? A ideologia serve para esses grupos políticos, como é o caso do PT e seus similares na América Latina, serve como uma cortina de fumaça, né? Serve para enganar as pessoas, serve para conquistar as pessoas que acreditam em alguma coisa
para algo que é, em última análise, um projeto inescrupuloso de poder. Tá? E hoje em dia ele é da esquerda, mas a direita também é capaz de instrumentalizar ideologias dessa maneira. Né? Pessoas que realmente acreditam naquilo, acham que estão lutando por aquilo, mas estão servindo a um projeto que, quando necessário, abre mão daquilo, direitos humanos, previdência, inclusive tem um INSS na Nicarágua, né, que também a previdência lá acaba recebendo esse mesmo nome. E quando é necessário, joga o INSS no lixo, não tem problema nenhum. O ajuste fiscal permite isso, dado que esse ajuste fiscal vai ajudar o governo a se manter no poder. Ou seja, a coerência ideológica, a coerência das ideias, das propostas não existe. O que existe é um desejo de poder e de grupos que se ajudam pelo continente, que têm uma história juntos e que se ajudam uns aos outros pelo continente. Felizmente já não podem tanto hoje quanto podiam antes. E felizmente, adiciono eu, o Brasil é menos tolerante com esse uso brutal e ditatorial do Estado, seja pela direita ou seja pela esquerda. Né? Você vê que ditaduras de direita e de esquerda matam muito mais nos países hispânicos do que conseguiram matar no Brasil. Não que seja um grande mérito dos nossos, mas acho que isso mostra que a gente tem uma cultura um pouco mais cínica, um pouco mais cética com relação ao poder. A gente não permite esses abusos assim, porque no final das contas o poder precisa se assentar em algo um pouco mais diplomático, um pouco mais negociado. Tá? É um dado do Brasil. A gente, felizmente, escapa dos piores excessos repressivos que a gente viu em Chile, que a gente viu em Cuba, que a gente vê na Venezuela, enfim, tantos outros exemplos. Né? Argentina. Enfim, ideologia usada como cortina de fumaça, como artifício retórico para justificar da forma que for necessário, o poder de um grupo. E é o que o PT vem tentando fazer de novo agora. Né? Esse discurso do golpe, inclusive na Nicarágua, usa-se o discurso do golpe também, né? Estão tentando fazer um golpe contra o presidente, matar 300 pessoas, tudo bem, não é motivo para derrubar, absurdo, né? Um governo. Deveria, se tivesse alguma dignidade, renunciaria. Né? E discurso do golpe, reforma da Previdência, direitos humanos. Agora o PT está voltando com um discurso de controle da mídia, mas o Haddad dando uma outra roupagem, dizendo que não, uma medida liberal, que eu quero imitar Estados Unidos e Inglaterra. Com certeza é isso que ele está querendo fazer. Olhar nesse caso apenas para o que o discurso diz é de uma ingenuidade atroz. A gente tem que ver qual é o grupo, qual é a história desse grupo e o que os aliados deles fazem usando os discursos das mesmas maneiras criativas. Né? No fundo, trata-se de luta pelo poder. E essa é a nossa grande luta também. Né? A garantia da liberdade nunca é simples. Tá? Todas as ideologias vão querer, em última análise, eliminar a liberdade individual para poder consolidar o poder de um grupo. Né? Todos os grupos vão tentar fazer isso. Se a gente valoriza a liberdade individual, a gente tem que estar disposto sempre a olhar além da ideologia e ver que é justamente a adesão cega a qualquer ideologia que pode sedimentar e permitir os maiores abusos e daí sim o solapamento e o fim absoluto de qualquer liberdade individual. O Brasil, felizmente, não seguiu por esse caminho, mas a gente ainda corre o risco real de dar passos nessa direção. Se a gente permitir, se a gente deixar que esse discurso se reimponha, se a gente permitir que a narrativa, por exemplo, de um PT consiga vencer por aqui, consiga vingar por aqui, ou de versões até mais radicais do que o PT, mas que sonham com regimes ainda piores do que esses colegas hermanos aí da América Latina. Né? Enfim, a Nicarágua é uma tragédia atual. O que dá para fazer contra ela? Contra esse governo? Sanções, talvez, algumas coisas, mas é uma solução muito difícil, assim como na Venezuela está se aproximando de uma situação muito trágica, sem nenhuma solução à vista e que vai ter um custo humano, já está tendo um custo humano, um custo social. Não podemos cair nisso de novo. Então, realmente, 2018 é um ano crucial para o Brasil definir seu rumo e não seguir esse caminho fracassado e desumano dessa esquerda bolivariana que tem feito tanto mal à América Latina. Não se trata de esquerda versus direita, viu? Porque existem versões boas da esquerda e versões péssimas de direita. Mas esse caminho especificamente, e que hoje em dia no Brasil é representado pelo PT, constitui um perigo real. Ainda que eles não tenham um discurso da ditadura e do autoritarismo, às vezes tem, mas às vezes fogem dele, né? O discurso não é tão assim. Mas eles têm a prática do autoritarismo. E essa prática é mais perigosa do que qualquer discurso.